Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 261 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, o Taiju massacrou a dupla de aposentados, o Takemichi conseguiu se aproximar do Mike e foi anunciada a batalha final entre Takemichi e Mike. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se você me acompanha nos reviews semanais, já vai caprichando no like e se inscreve também, caso ainda não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Bom, o capítulo começa justamente como o capítulo anterior parou, o Takemichi e o Mike se encarando. Aqui no cantinho tá escrito: finalmente se encarando, Toman versus Kanto Manji, quem vai vencer? Aí é que aparece o Mitsuya e o Hakai, e aí ele diz: finalmente! Aleluia, irmão, né? E aí o Taiju tá ali também só observando. E o Mike tá com aquela expressão que a gente já conhece muito bem, né? Aí novamente, por outro ângulo, tá o Mike e o Takemichi se encarando. E aí se você reparar na imagem, do lado do Takemichi, a alguns metros de distância, tá o Taiju. Lá atrás dá pra ver a Senju, o Koko e o Inupi. E aqui mais aqui pro lado, tá o Hakai e o Mitsuya. Aí o Mike pergunta: por que você voltou? E o nome do capítulo é Lados Opostos da Mesma Moeda. E aí finalmente vamos ter o primeiro diálogo do Takemichi e do Mike. Aleluia, finalmente. O Takemichi diz: eu prometi pro seu eu do futuro que eu ia te salvar. Aí o Mike ouviu tudo em silêncio. E o Takemichi continua: seu eu do futuro me matou. E depois você tentou acabar com tudo, se suicidando. Aí nisso o Taiju tá ouvindo essa história, tipo... porra é essa que eles estão falando? Eu do futuro? Do que caralho eles estão falando? O que é uma reação normal, né? De uma pessoa que ouviu falar de viagem do tempo. Que negócio é esse? É uma reação normal que o Taiju tá tendo. Na imagem ao lado, aparece o Sanzo. Sanzo está bem, tá vivo, né? Tá se escorando numa viga de metal. E percebam pela expressão dele que ele tá puto da vida. Com a katana na mão, como sempre. E o Takemichi continua: mas no fim, você pediu minha ajuda. Essa foi a primeira vez que eu vi os seus verdadeiros sentimentos. E o Mike continua ouvindo essa história com aquela expressão de sempre. Takemichi continua: eu apertei sua mão e ativei o gatilho para acabar com isso de uma vez por todas. A expressão do Mike continua impassiva da mesma forma que estava antes. Enquanto isso, tem alguns passos de alguém se aproximando por trás do Taiju. O Taiju percebe, olha para trás, só que o Taiju percebeu e não teve tempo de reagir. E aí o Sanzo, com a caceta daquela katana, acertou o Taiju e fez um corte do ombro dele direito até a cintura. E dá pra ver a raiva que o Sanzo tá sentindo. Ele tá puto com o Taiju no final das contas, né? E aí o Sanzo grita: como se eu fosse deixar. E aí o Takemichi fala: Taiju-kun! Aí nisso, o Taiju cai de joelhos. Um detalhe é que o Sanzo me parece que tá mancando de uma perna. Só que assim, eu acho que ele tá sentindo uma raiva tão grande que ele aproveitou a oportunidade, aproveitou que o Taiju tava distraído, e eu acho que ele deve estar dando um piquezinho, uma corridinha, pra poder conseguir acertar o Taiju sem que ele tivesse tempo de reagir, entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu. Aí o Sanzo continua dizendo: Takemichi Hanagaki, você se acha um viajante do tempo, mas você ainda não entende o quão importante é o destino dele. Aí Takemichi fica olhando pro Sanzo, e o Sanzo continua: o destino dele já estava selado desde criança. Ele não tem outro caminho para trilhar, além da carnificina. E o detalhe é que parece que o Sanzo tá berrando tudo isso aí que ele tá falando. E aí logo em seguida quem aparece atrás do Takemichi é o Rama. O Sanzo parece que tá com o braço esquerdo quebrado, né? Mas infelizmente o braço que ele usa katana tá funcionando muito bem. E me parece que tá mancando da perna direita. Enfim, aí o Rama chegou. E aí ele abre um sorrisinho, né? Detalhe que ele acabou de ouvir sobre viagem no tempo e só abre um sorrisinho, enfim. E aí o Rama diz: você é o último membro da Toman de pé agora. Parece que você chegou ao fim da linha. E eu achei interessante essa imagem, né? Reunindo o viajante do tempo oficial, que a gente sabe o Takemichi, o gatilho, o Mike. E esses dois aí que são suspeitos, né? Digamos assim. Sanzo e Rama, no caso. Aí o Takemichi fala: ugh. Só que aí, nesse momento, tem alguém que sai correndo na direção deles. E essa pessoa fala: ele não está sozinho. E aí o Rama olha pra trás, que ele percebe alguém se aproximando. E aí é o Shifuyu que apareceu pra defender o Takemichi. E ele grita: uau! E aí ele se prepara pra golpear o Rama, que é aquele que tá mais próximo dele. Aí o Takemichi grita: Shifuyu! Aí o Shifuyu se prepara pra dar um golpe. Ora! Aí o Rama olha pra trás. Detalhe que antes ele tava rindo, agora ele ficou sério. Só que antes que o Shifuyu pudesse fazer qualquer coisa, o Rama acabou dando um socão no Shifuyu. O detalhe é que essa foi uma das imagens que vazou no sábado. E me parece que nessa imagem o Shifuyu não tá com um brinco na orelha esquerda. Não sei se vocês estão vendo o brinco aqui, mas eu não tô. Enfim, aí o Rama deu um socão no Shifuyu.
Obviamente foi um golpe forte, dá pra ver que o Shifuyu tá sentindo dor. E com esse golpe, o Shifuyu voou longe. Ele já tava bem machucado e agora piorou, né? Aí o Rama já voltou a sorrir novamente e fala: "E aí, Matsuno? Achei que eu tinha acabado com você." E aí o Shifuyu tá caído no chão. Mitsuya fala: "Shifuyu, você está ferido e esgotado." Mas mesmo assim, o Shifuyu começa a se levantar e diz: "Takemichi, eu nunca mais vou deixar você lutar sozinho de novo. Eu me arrependi." E o Takemichi fala: "Shifuyu." O Shifuyu continua: "Quando o Drakenkun morreu, eu joguei toda a culpa em você. Mas você esteve lutando sozinho. Eu fui muito patético. Me desculpe, Takemichi." Aí o Takemichi tá calado, só ouvindo o Shifuyu. E aí nisso o Shifuyu se levanta, ele tá com os punhos fechados, e aí ele grita: "Eu sou o vice-capitão da segunda geração da Toman, Shifuyu Matsuno. E eu vou dedicar a minha vida ao nosso capitão." E aí ele grita isso em alto e bom tom, mostrando que ele tá determinado até a dar a própria vida pelo Takemichi. E aí o Shifuyu se levantou, ele colou nas costas do Takemichi, e aí eu acho que vocês vão lembrar dessa cena do arco da Valhalla, que não terminou muito bem, né? Mas enfim. Nessa cena do arco da Valhalla, o Takemichi tá com medo de lutar, e aí o Shifuyu aparece e dá força ao Takemichi. Mas enfim, aqui o Shifuyu fala: "Eu te cubro, parceiro." E aí o Takemichi só fala: "Vamos nessa." Enfim, aqui no finalzinho. Ferido e arrebentado, Shifuyu permanece de pé. Toma revida? Continua. Galera, não vai embora. Por favor, continua comigo, que eu quero dizer as minhas considerações sobre esse capítulo e o que eu acho que deve acontecer nos próximos também. Galera, uma coisa que eu reparei depois de ter lido o capítulo, né, que ele se chama Lados Opostos da Mesma Moeda. Em um primeiro momento, eu pensei que o nome do capítulo estava se referindo ao Takemichi e ao Mike, mas depois de ler esse capítulo, eu pensei melhor e talvez não seja necessariamente o Takemichi e o Mike, mas pode ser o Takemichi e o Sanzo. Isso porque os dois têm como objetivo final o Mike, cada um do seu jeito. O Takemichi tem a intenção de salvar o Mike, enquanto o Sanzo, por mais que ainda não esteja muito claro exatamente o que ele quer, me parece que ele tem a intenção de manter o Mike nessa vida de carnificina, enquanto o Takemichi quer tirar o Mike dessa vida. Então é por isso que eu acho que o nome desse capítulo faz uma referência ao Takemichi e ao Sanzo, que são os dois lados da mesma moeda. Enfim, galera, algumas coisas que eu já tinha comentado com vocês aconteceram nesse capítulo. Nos spoilers do sábado, eu trouxe em primeira mão a teoria de que poderia ter sido o Sanzo que atacou o Taiju. Eu até comentei que o Rama apareceu em um ângulo diferente, por trás do Takemichi, enquanto o Sanzo veio de uma direção diferente. O Taiju estava do lado do Takemichi, com alguns metros de distância, mas era a mesma direção que se encontra o trem que o Sanzo pretendia descarrilhar. Além disso, eu já tinha comentado com vocês que o Sanzo estava me preocupando e que se ele tivesse uma oportunidade, ele iria buscar alguma retaliação contra o Taiju. Afinal, não só o Taiju tacou a moto em cima do Sanzo, mas também o impediu de matar o Takemichi. O Sanzo pode ter muitos defeitos, mas, verdade seja dita, ele realmente tem uma forte determinação de eliminar todos que estão no caminho do Mike. O doido tá manco, provavelmente tá com o braço quebrado, e o ovo quebrado também, mas continua disposto a coringar. E o interessante é que todo mundo da Toman estava distraído com a interação do Takemichi com o Mike e ninguém percebeu o Sanzo se aproximando. Alguém poderia ter pelo menos gritado: "Taiju, o Sanzo está atrás de você!" Mas não, e o pior aconteceu. O grande reforço da Toman foi mais uma vítima do Sanzo, que se aproveitou da distração do Taiju para atacá-lo com a katana. E agora fica a dúvida, será que o Taiju morreu? Bom, eu acho que ele ainda não morreu. Um detalhe é que o Sanzo agora tá todo machucado e não tá com a mesma força que tinha na hora que golpeou o Kakucho. Então é possível que isso faça alguma diferença, e também o fato de que o Taiju foi golpeado nas costas e não na frente. Na minha mente louca, eu imagino o Taiju se levantando possuído, rasgando a camisa do uniforme, que ele já reclamou que tá apertado, e partindo pra cima do Sanzo, puto da vida, porque ele cortou a tatuagem de cruz que o Taiju tem nas suas costas. Isso é o que eu gostaria de ver no próximo capítulo. O Taiju no modo Berserk. Mas voltando pra realidade, mesmo que o Taiju não consiga mais lutar, e caso ele venha a falecer, eu espero que antes disso haja no mínimo alguma participação dele, nem que seja apenas alguma interação com o Hakai. Talvez ele pedindo desculpas por ter tratado seus irmãos com violência e tal. Enfim, o Kakucho sofreu um corte profundo, mas se levantou, jogou o Sanzo pra fora do trem e ainda conseguiu parar o trem.
Então, se o Taiju morrer assim, desse jeito, me parece algo meio aleatório. Mudando um pouco de assunto, eu fiquei emocionada com a fala do Shifuyu, porque todo esse tempo ele sempre foi o braço direito do Takemichi e sempre tentou dividir o peso que o Takemichi carregava em suas costas com ele. A amizade desses dois é uma das coisas que eu mais gosto em Tokyo Revengers, então eu achei muito oportuno o Kenwaku ter escolhido justamente o Shifuyu como o cara que teve a iniciativa e saiu em defesa do Takemichi. Dos meus preferidos, o Shifuyu é o único que ainda tá vivo, né? Por enquanto. E por mais que ele esteja disposto a dar sua vida pro Takemichi, eu espero sinceramente que o Kenwakui não mate o Shifuyu. Mas enfim, quando saíram os spoilers no sábado, eu achava que o membro da Toman que iria aparecer para ajudar o Takemichi era justamente o Shifuyu. Mas o que me fez ficar em dúvida é que em uma das imagens que vazou, a pessoa que recebeu um golpe do Rama estava sem um brinco na orelha esquerda, então talvez não fosse o Shifuyu por causa disso. Mas no final das contas, era realmente o Shifuyu. E eu, sinceramente, não sei por que ele tá sem um brinco naquela imagem, porque nas imagens seguintes ele aparece com um brinco. Então, possivelmente houve alguma falha no desenho, mas enfim. A situação que antes estava favorável para Toman, em razão da chegada do Taiju, agora voltou a ser mais favorável para Kantomanji. Eu perdi as contas de quantas vezes eu falei que o ideal era derrubar todo mundo e só deixar o Mike de pé. A melhor chance de derrotar o Rama era o Taiju, mas vocês viram o que aconteceu com ele. E agora complicou porque vai ter que ser alguém da Toman que já lutou, e as duas melhores opções, na minha opinião, são o Angry e a Senju. O Shifuyu já tá ali e está disposto a lutar, mas como ele tá bem machucado, eu tenho minhas dúvidas se ele aguenta lutar muito tempo. Ainda mais considerando que o Rama é um zumbi difícil de derrubar. Então, se der ruim pro Shifuyu, o ideal seria alguém aparecendo para ajudá-lo ou substituí-lo na luta. Eu sei que as chances são remotas, mas eu ia gostar de ver o Kazutora se unindo ao Shifuyu para enfrentar o Rama, já que no futuro do arco da Black Dragons, eles se uniram para colocar a Toman de volta aos eixos. Será que o Kenwakui pretende trazer o Kazutora para a batalha, ou será que ele só volta na reta finalzona do mangá? Ao seu turno, por mais que a Senju seja forte o suficiente para enfrentar o Rama, na minha opinião, em condições normais, ela conseguiria derrotá-lo. Mas nesse estado atual em que ela se encontra, com a cabeça toda arrebentada e tudo mais, eu tenho minhas dúvidas se ela conseguiria derrotar o Rama, que parece estar muito bem, obrigado. E um outro ponto é que faz mais sentido que a Senju tenha alguma interação com o Sanzo do que uma luta contra o Rama. Os irmãos Akashi têm assuntos pendentes, e a Senju acabou de testemunhar o seu irmão atacando o Taiju com a intenção de matá-lo. Então, claramente, aquele não é o Haruni do passado. E como eu já comentei, agora que a Senju acordou, abre-se margem para o retorno do Takeomi e também para que seja retomada a história do dia em que o Sanzo ganhou suas cicatrizes. Aliás, se em algum momento começar a chover, pode ser um indício de que o Takeomi irá aparecer, já que ele costuma trazer a chuva por onde passa. Além disso, não podemos esquecer que ainda tem outras formas de virar o jogo a favor da Toman. Por mais que ainda não tenha sido 100% confirmado, tudo está levando a crer que, infelizmente, o Kakucho não sobreviveu. O Kenwakui tem essa mania de demorar a confirmar algumas mortes, né? Foi assim com Draken. Mas enfim, não podemos esquecer que o povo da Kantomanji, que era da Tenjiku, provavelmente era próximo do Kakucho. O Han Haitani, eu não tenho dúvidas, já que o Kakucho era o cara que o Han admirava. Então, eu acho que pelo menos o Han não vai querer deixar barato o que o Sanzo fez. Não necessariamente esse povo vai se tornar aliado do Takemichi, mas depois de tudo, eu acho mais fácil eles terem vontade de encher o Sanzo de porrada do que lutar pela Kantomanji. Bom, finalmente nesse capítulo, mais uma vez foi trazida a questão sobre o segundo viajante do tempo. E o que precisa ficar claro logo de cara é que o Sanzo em nenhum momento afirmou que ele é o viajante do tempo. A frase do Sanzo apenas deixou claro que existe um outro viajante e que ele sabe que o Takemichi é um dos viajantes. Lembrando que há alguns capítulos, o Sanzo disse pro Takemichi: "Você também é um viajante do tempo?", sendo que é possível extrair duas interpretações dessa fala. 1. Isso pode indicar que o Sanzo realmente é o viajante, ou 2. Uma outra pessoa é o viajante e o Sanzo sabe quem é. E um outro ponto é que se o Kenwakui quis trazer novamente à tona essa questão do segundo viajante do tempo, isso pode indicar que ele tem a intenção de revelar esse mistério nos próximos capítulos. Tanto quem é o viajante do tempo, como também quem é o gatilho.
Aliás, quem sabe aquele rascunho postado pelo Kenwaku na semana passada, em que aparece o Mike, o Sanzo e provavelmente o Rama, quem sabe tem a ver com esse mistério, né? E falando em rascunho, nesses últimos dias, o Akui Sensei infelizmente não postou nenhum esboço novo. Mas enfim, eu já falei que eu suspeito que o Rama seja o segundo viajante, mas eu não descarto o Mike. E na minha opinião, o Sanzo é o gatilho de um desses dois. Com esse último capítulo do mangá, novos elementos surgiram pra gente pensar e discutir sobre quem realmente é o segundo viajante do tempo e as implicações disso para a história de Tokyo Revengers como um todo. Eu acho que é o momento de fazer uma análise mais profunda, abarcando diversos acontecimentos do passado e o comportamento de alguns personagens no decorrer da história. Mas para não me alongar muito nesse vídeo, eu prefiro fazer essa análise em um vídeo separado que eu vou trazer para vocês muito em breve. Por ora, o que precisa ficar claro é que o Sanzo não admitiu que é o segundo viajante, então esse mistério ainda está em aberto. E eu já trouxe um vídeo relativamente recente em que eu explico por que o Rama poderia ser o viajante. Então, para quem tiver curiosidade, o link desse vídeo está no comentário fixado. Espero. De qualquer modo, desde já, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. O primeiro é que do jeito que o Sanzo gritou, todo mundo já está sabendo que o Takemichi é um viajante do tempo. Eles podem até ter ignorado essa informação, achando que é a doideira do Sanzo. Mas assim, considerando que o Sanzo falou tudo aquilo em alto e bom tom, eu acho que só surdo não ouviu aquilo, né? Então, pelo visto, esse negócio de viagem no tempo já não é mais segredo pra ninguém. E por falar nisso, o Taiju, quando viu esse papo de viajante do tempo, achou estranha essa história e pensou, que bizarrice é essa? E já o Rama, enquanto estava se aproximando do Takemichi, não esboçou nenhuma reação com relação àquilo que ele ouviu. Pela atitude dele, é como se tivesse um viajante do tempo a cada esquina, né? E não bastasse isso, o Rama ainda chegou com aquele sorrisinho bem característico dele. Então fica aí a reflexão. O que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos? Na sua opinião, quem é o segundo viajante do tempo? Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar o sininho para receber notificações e não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!